crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Evelyn e hoje estamos aqui para mais uma lição do livro A Criança Faz Parte da Família de Deus. Então, nós estamos na 5ª lição e a lição de hoje vem falando sobre você é o amado de Deus. O nosso princípio de hoje vem falando que eu sou amado de Deus porque eu sou filho de Deus. Então, nós somos amados de Deus porque nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Antes de entrarmos na nossa palavra, nós vamos fazer um minuto de oração para que o Senhor venha abençoar a nossa ministração. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor tem nos abençoado, meu Pai, com a Tua palavra, que o Senhor possa abençoar cada criança que está ouvindo essa ministração, abençoa os familiares, que o Senhor possa, meu Pai, plantar em cada coração a sementinha da Tua palavra, que eles possam frutificar, meu Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Então, antes de falarmos da nossa lição de hoje, da ministração da palavra, gostaria de fazer 2 perguntas para vocês. A primeira pergunta é: o que é que mesmo que você faça coisas erradas, nunca vai mudar? Então, mesmo eu fazendo coisas erradas, o que nunca muda? Pensem aí. Segunda questão: o que é muito, muito caro, mas não pode ser comprado? E aí, vocês já têm uma ideia da resposta para essas 2 perguntinhas? A resposta é simples e bem preciosa. É o amor de Deus. E é esse amor que nunca acaba que nós vamos falar na nossa história de hoje. Então, crianças, a nossa palavra de hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, versículo de 1 a 48. Então, essa passagem vem falar de um comandante do exército chamado Cornélio. Ele era um não-judeu, então ele era um gentil, como diz na palavra do Senhor, e ele, apesar de não ser judeu, adorava a Deus. Então, obedecia os seus mandamentos, ele dava as ofertas, dizimava. Então, a palavra do Senhor diz que quando ele teve o encontro com Pedro, ele conheceu a Jesus. Então, a partir daquele momento, ele entendeu a palavra do Senhor. E para entendermos mais dessa palavra, nós vamos agora prestar atenção na ministração de hoje. Havia um homem chamado Cornélio. Ele era um comandante do exército romano, como nós falamos. Um dia, ele teve uma visão de um anjo de Deus, que lhe disse: Cornélio, Deus não se esqueceu de você. Então Deus ele estava atento às orações e à obediência de Cornélio, mesmo ele não sendo judeu. Mande agora buscar um homem chamado Pedro. Imediatamente ele chamou 2 empregados e mandou que fossem a Jope, uma cidade próxima, onde Pedro estava. No dia seguinte, Pedro também teve uma visão. E nesta visão, ele viu um céu aberto e um grande lençol, com todos os tipos de animais, ditos puros e impuros. E ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum. De jeito nenhum, Senhor. Isso é impuro. Naquela época, os judeus acreditavam que, de acordo com a lei de Moisés, que havia a separação entre os animais puros e os animais impuros. Então, Pedro, ele não queria comer aqueles animais que estavam sendo mostrados naquela visão. Então a voz do Senhor falou com ele mais 2 vezes. E por fim, o Senhor disse a ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então, no entendimento dele, aqueles animais eram impuros.
mas o Senhor já estava ministrando para ele que aquilo que ele estava sendo mostrado, aquela visão, o Senhor já havia purificado. E ele não entendeu aquela visão direito. Mais para frente vocês vão entender por que o Senhor ministrou aquilo, mostrou aquela visão para eles. Então, no outro dia, Pedro e os empregados chegaram à casa de Cornélio. Depois de um dia de viagem, eles chegaram à casa do comandante. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permitem que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Ou seja, naquela época os judeus eles não tinham amizade com quem não era judeu. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Aí ele lembrou da visão e entendeu que o Senhor tinha mostrado para ele naquela visão, que não havia puro ou impuro, mas que o Senhor havia purificado todas as coisas. Então agora eu sei que Deus trata todos de modo igual. Então o Senhor, ele não veio para fazer distinção de judeu ou não judeu, puro ou impuro. O Senhor veio para tratar todos igualmente. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao mundo por meio de Jesus Cristo. Então ele estava afirmando que todos eles conheciam a palavra que o Senhor tinha deixado por meio de Jesus aqui na terra. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus estava com ele. Depois o mataram, porém Jesus ressuscitou. Enquanto Pedro ministrava, falava da palavra do Senhor, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo ali. Porque não era só Cornélio. Era Cornélio, os seus familiares e amigos mais próximos estavam reunidos, esperando Pedro para ouvir o que o Senhor tinha para dizer, através da vida de Pedro. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ali estavam, eles falaram em línguas estranhas e louvavam a Deus. E aquelas pessoas que vieram com Pedro, que diziam judeus, ficaram sem acreditar, porque como poderia acontecer aquilo se eles não eram judeus? Mas o que ele não sabia é porque eles criam na palavra que Jesus tinha falado. Então eles receberam o Espírito Santo e adoravam o Senhor todos juntos. E todos, após receber a palavra que foi ministrada por Pedro, foram todos batizados, em nome de Jesus Cristo. Então, crianças, vocês gostaram da ministração de hoje? Que o Senhor possa ter falado muito ao coração de vocês. Para finalizarmos, vamos fazer algumas perguntinhas para ver se vocês prestaram atenção na ministração. Vamos lá? Qual é o nome do discípulo que Deus mandou para a casa do homem chamado Cornélio? Vocês lembram qual era o nome do discípulo? Muito bem, era Pedro. Vocês estão de parabéns, prestaram atenção direitinho na ministração. Vamos à nossa segunda questão. O que Pedro foi fazer na casa de Cornélio? O que Pedro foi fazer na casa do comandante do exército romano? Será que vocês prestaram atenção? Muito bem, falar de Jesus para ele. E por que Pedro não queria ir? Será por que Pedro não queria ir até lá? Muito bem, porque Cornélio era um povo diferente. Ele não era judeu. E o que aconteceu quando Pedro falou de Jesus para eles? O que foi que aconteceu? Isso mesmo. Todos eles receberam o Espírito Santo.
Agora nós vamos memorizar o nosso versículo de hoje, que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Vocês são filhos amados de Deus e por isso devem ser como Ele. Então não devemos esquecer que nós somos os filhos amados de Deus. Eu sou a filha amada de Deus, você é o filho ou a filha amada de Deus. Nós somos os filhos amados de Deus. Então a tarefinha de casa hoje é para que vocês possam falar para os seus familiares, para as outras crianças, que eles são os amados de Deus. Amém? E agora, deixo uma tarefinha para vocês, que vocês possam falar para as outras pessoas, seus familiares, seus coleguinhas, que eles também são amados de Deus. Na próxima semana estaremos reunidos com mais uma tia ministrando a palavra. Se vocês gostaram da ministração de hoje, comentem aqui embaixo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que semana que vem nós temos mais uma ministração. Não percam, compartilha com seus coleguinhas, com seus familiares. Agora, para finalizarmos, vamos fazer a nossa oração, para que Deus possa abençoar a nossa vida e que essa semente que foi plantada possa ser germinada em cada coração, amém? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por este momento, que o Senhor possa alcançar a cada criança que ouviu esta ministração, que elas possam frutificar, que elas possam ser abençoadas e também abençoar, que elas possam ter a certeza que elas são amadas de Deus, que são filhas de Deus e que o Espírito Santo possa ser derramado sobre cada um que está vendo esta ministração, ouvindo, meu Pai, o que o Senhor tem a dizer a cada coração neste dia. Abençoa, Senhor, a nossa vida, que o Senhor possa abençoar também, meu Pai, as crianças que estão desamparadas, que elas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Beijo da tia Evelyn, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Deus abençoe.